Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast chegando, o seu podcast que fala de cinema, fala de quadrinho, fala de séries, fala de literatura fantástica, fala de um monte de coisas que orbita esse universo da cultura pop de um jeito muito peculiar. Que, se você está conhecendo agora, por favor, ouça com atenção esse conteúdo. Se você gostar, clica aí no seguir no Spotify ou clica aí no like do nosso canal no YouTube, onde esse conteúdo é replicado. Se inscreve no canal também, ativa o sininho, tudo aquilo que os canais pedem. Segue a gente no Instagram, @formiga.elétrica. A gente também tá no X e no Blue Sky, mas lá é meio caído, mas se quiser seguir a gente lá, de repente a gente começa a postar mais coisas lá. E dados esses avisos, a gente já pode partir pro tema bem especial para nós. É um tema que a gente esperou muito para falar, até porque a gente precisa falar de duas obras, quadrinho e série, porque o nosso objeto de interesse hoje é a clássica HQ argentina O Eternauta, assim como sua adaptação que chegou agora em 2025. A gente estava esperando essa série estrear para a gente fazer um programa conjunto, falar da HQ e da série também. A gente vai aproveitar para falar não só da importância histórica desse trabalho, tudo que tem em volta dela, que tem muita informação bacana também, como falar das qualidades da série, mas também do processo de adaptação, porque afinal de contas a gente está falando de uma história que foi feita em 1957 até 1959. Como é que fica na hora de atualizar esses conceitos para uma série assim enorme como essa que a Netflix entregou para nós? E um aviso, o spoiler tá liberado desde o começo aqui, porque não haveria como falar das duas coisas aqui e tentar separar em blocos de spoiler, porque às vezes falar da HQ já é um spoiler da própria série. Então, se você tem algum problema com isso ou ainda não viu a série, não gostaria de saber nada, então, por favor, assista. São só 6 episódios mesmo e depois você volta aqui para ouvir o programa, tá? A gente tem muita coisa para falar, então sem mais delongas, Daniel Fontana aqui, juntamente com Rafael Ranieri. O homem com a cabeça mais dura do que os insetos cascarudos. Bom, a gente tá aqui somente uma dupla, né? Porque a gente sabe que o Rafael sempre tem muito a dizer, né? A gente tava ensaiando, cozinhando muito tempo aí para falar do Eternauta. Era pra gente ter feito vídeo, né, no canal, mas a gente achou que não caberia, né, por causa do tempo, porque realmente é uma carga assim gigante, imensa que essa HQ tem. E aí anunciaram a série, a gente resolveu esperar, a série vinha sendo adiada, a gente só tinha a notícia de que sairia uma série, não tinha data, e finalmente marcaram 30 de abril, a série estreou. Para o mundo conferir a adaptação ou conhecer finalmente as ideias por trás do Eternauta, que é essa HQ publicada entre 1957 e 59 na Argentina, fruto dos talentos de Hector Oesterheld, que tem uma história muito triste, né, por conta da sua atuação política, e o ilustrador Francisco Solano Lopes, que, caso alguém que não dormiu nas aulas de história já pode ter percebido, é um homônimo do presidente paraguaio. Não é por acaso, ele realmente é descendente do cara, tá? Por incrível que pareça. E por que falar do Eternauta, né? Bom, eu acho que o que o mundo vem passando, né, com os Mileys e os Trumps da vida, já justifica muito a gente retomar esse trabalho aqui, e a gente tem esse gás a mais por conta da série e tal. Bom, o que falar do Eternauta? Já tá liberado spoiler, tá? Se você tem interesse em ver a série, ainda não viu, sei lá, é melhor que você assista e volte aqui. Se você não liga pra HQ, também não vai fazer diferença o que a gente vai falar aqui, mas é isso. Então, é uma decisão nossa, acho que é a mais acertada, dado o material que a gente tem aqui, e a gente vai soltar spoiler aí a dar com pau. Então, vamos lá. O Eternauta, ele começa ali em 1957, né? Ele tem
a sua finalização em 1959, a gente já precisa deixar claro um negócio, né? O destino trágico do Hector Oesterheld, vítima de um crime bárbaro pela ditadura argentina, assassinado por ela, junto com 4 de suas filhas, né, 2 delas grávidas inclusive, não é diretamente motivado por este Eternauta aqui, que é o álbum original, é a história que a gente vai falar aqui. Eventualmente a gente pode falar dos capítulos posteriores, mas o que nos interessa aqui é focar no primeiro álbum, tá? E é importante a gente falar sobre a motivação por trás dos autores, né? Como é que se deu esse resultado a partir de uma ideia elaborada por ambos. E o Oesterheld procurou o Solano Lopes a fim de fazerem uma história de ficção científica, porém o Solano Lopes pediu para que o Oesterheld focasse mais, ele só gostaria de participar se essa história focasse mais no aspecto humano do que nos aspectos mais fantásticos visuais da coisa, né? E assim nós temos uma história que lida diretamente com o esforço humano para resistir a um inimigo invisível. Esses são meandros que a gente pode ir desenvolvendo ao longo do episódio, mas é exatamente isso, tá? Então o Eternauta é uma história em que diferenças são postas de lado e as pessoas se unem, né? Pessoas muito diferentes, de classes sociais diferentes, de profissões diferentes se unem no intuito de resistir a esse inimigo. Então, aí cabe dizer que, apesar de entre 57 e 59, essa história foi feita durante os eventos posteriores da tal da Revolução Libertadora, que depôs o Perón. Essa é uma obra que tem um viés que é um tanto menos antiditatorial do que seriam suas continuações, tá? Ou melhor, sua continuação, né? Que eu vou focando no Eternauta 2, que é a obra que realmente complica a vida do Oesterheld e coloca a ditadura atrás dele, tá? Então, para a gente não misturar as coisas aqui, fica só essa observação de que o primeiro Eternauta, ele tem esse caráter mais... É claro que ele está impregnado dessa questão de resistir a um inimigo, e esse inimigo pode ser esses agentes por trás da deposição do Perón, obviamente, mas ela é um tanto mais aberta para a gente entender que a questão antiditatorial, ela é não menor, mas ela não é tão evidente. Então, acho que dá para considerar o primeiro Eternauta como uma obra muito mais anti-imperialista do que antiditatorial. Não estou dizendo que não dá para relacionar uma coisa com outra, porque o contexto estava ali, né? Então estava havendo um golpe de Estado de qualquer forma, né? Que depois de 58 restaurou-se a democracia, mas um estrago enorme já havia sido feito. Mas é sempre importante separar esses detalhes aqui, porque normalmente fala-se do Eternauta que ele foi perseguido por conta aqui do primeiro álbum, e não é bem assim. Em 69 foi feito um remake, né, o Eternauta 1969, aí sem os desenhos do Solano Lopes, mas com o Alberto Breccia ilustrando, e foi lá que o Oesterheld apertou um pouco mais esse parafuso da crítica à ditadura em si, então isso já cria uma certa tensão. E nesse meio tempo nós temos o Solano Lopes tentando a vida em outros mercados, né, mudando de país. Depois ele volta para a Argentina. No que ele volta para a Argentina, eles resolvem produzir o Eternauta 2. Aí sim o teor antiditadura estava ali para esfregar na cara de todo mundo. E a grande fatalidade é que 1976 também é o ano em que a Argentina sofre um novo golpe de Estado, agora muito mais endurecido, né? E é o que faz com que o Solano Lopes saia novamente da Argentina, né? Temendo uma represália até pelo teor aí do Eternauta 2. E o Oesterheld é vítima desse crime aí que despedaçou essa família e deixou somente sua esposa e 2 netos, né?
Mas enfim, ela acabou ficando com os direitos do Eternauta depois de um imbróglio judicial enorme, né, que se embolou aí por anos, até porque enquanto essa briga pelos direitos do Eternauta entre a família e a Ediciones Record, que se dizia proprietária do Eternauta, houve continuações também, mas elas não nos interessam tanto, embora um dia, se a gente vier aqui para falar das continuações, a gente pode falar de algumas dessas ideias, algumas até bem polêmicas, né, e foi encontrado até mesmo um rascunho do próprio Osterheld para uma continuação, para uma terceira parte do Eternauta, que ela pode ser bem polêmica se lida hoje. Mas é isso, a gente tem que falar aqui do álbum original por todo o peso que carrega, e não só pelo fato de ela fazer alusão a questões políticas, mas ela, como obra de arte, como história em quadrinhos que você lê, ela é muitíssimo bem acabada e muitíssimo bem escrita, né? E ela ainda traz toda essa carga, né, da situação política da Argentina, que a gente pode relacionar com inúmeras coisas, né? Não só de lá, como, sei lá, daqui também em 2025. E o bacana é que o Eternauta ele é tão importante, mas tão importante que ele tornou-se, né, a figura aí de um cara com uma roupa que parece de mergulho, ficou tão importante para o imaginário argentino que passou-se a grafitar isso com stencil nas ruas de Buenos Aires como um símbolo de combate à repressão, né, com resistência, né, um símbolo de resistência, né? Então o Eternauta, ele realmente eternizou-se, né? Além da qualidade da história, além do peso do seu texto, a figura de Juan Salvo, o Eternauta, ela ficou para a história, né? E ela sempre ressurge, isso que é mais bacana, hein? Ela sempre ressurge num momento que parece que é preciso, né, lembrar dela. Como ela ressurgiu agora, né, com um belíssimo empurrão da Netflix, né, e nós esperamos, né, que isso realmente tenha uma reverberação positiva, né, porque já vamos dar o spoiler em relação à série, mas em termos de reverberação artística para o mercado de audiovisual argentino, com toda certeza, né, os caras, pelo menos até aqui, nós tivemos uma temporada, ainda vai ter mais uma, a gente pode cravar que é um marco pro audiovisual argentino, né? Mas, voltando à HQ, se eventualmente tem alguém que nos ouve aí que tá ouvindo falar do Eternauta agora, nem sabe por que a HQ tem esse nome, é bom a gente dar uma sinopse rápida, né? Bom, e essa sinopse, ela inclusive já dá a letra, né? Por que a história tem esse título? Começa com o roteirista de HQ que recebe um viajante do tempo a fim de contar sua história, e sua história é sobre um futuro próximo aonde Buenos Aires é invadida, ou melhor, começa com uma nevasca tóxica que mata pessoas no simples contato, e é isso que motiva as pessoas a saírem com trajes isolantes, né? É isso que forma essa imagem icônica da HQ. Posteriormente, descobre-se que por trás dessa nevasca existe um invasor, né? Que são eles que nunca aparecem na história. E segue-se a saga, né, de um grupo de pessoas, né, trabalhando em conjunto para resistir a esse inimigo. O que sobrou do exército também se junta em esforços que vão levar essas pessoas a conhecer mais sobre seus inimigos, né, entre aspas, até porque somente os agentes do inimigo são vistos, mas nunca os verdadeiros arquitetos dessa invasão. E basicamente é isso, acho que a gente pode desenvolver a partir daqui. Agora, eu falei demais, né, Rafael? Por gentileza, segue aí, complementa as questões da HQ e a gente deixa a série lá pra frente, vai. Beleza. Essa questão do audiovisual, até metalinguística, né, fora da questão da HQ, não deixa de ser meio simbólico, né, que seja um sucesso tão grande e que seja uma conquista audiovisual tão interessante no momento em que você tem um governo argentino que trabalha ativamente para
minar, né, recursos dirigidos à cultura, ao cinema, etc. Um governo neoliberal que foca completamente nessa ideia de desenvolvimento individual, essas falácias, fantasias, folclores, fábulas do empreendedorismo contemporâneo, que são justamente a antítese de tudo aquilo que o Osterheld acreditava. Então, embora assim ainda não dê para afirmar categoricamente que a série, porque os 6 primeiros episódios eles param no momento em que a série ainda está se conceituando, embora ela seja extremamente fiel na sua adaptação, as escolhas que ela faz para ser adaptada, isso a gente vai discutir quando a gente for falar da série, são muito acertadas, mas ainda não dá para saber, sim, bater o martelo de que o Stanharo ele definitivamente está usando o Eternauta, que foi uma obra que acabou, como o Daniel bem falou, se firmando como um grito antiditatorial, anti-imperialista do Osterheld. Não dá para saber ainda se o Stanharo está usando a obra do Osterheld para se opor às filosofias do Méliès agora na Argentina. Por enquanto está no campo da especulação, mas, como eu disse, não deixa de ser um tanto simbólico que uma obra como essa venha num momento como esse e que ela seja uma conquista audiovisual tão grandiloquente. E isso até estava comentando com o Daniel antes da gente começar a gravar, não só para a ficção científica argentina, mas para a conquista da ficção científica sul-americana como um todo. Porque a América do Sul, assim, no caso dos argentinos, nos quadrinhos, nem tanto, porque eles têm isso mais bem desenvolvido, mas o audiovisual de ficção científica na América do Sul, a gente não tem uma tradição, né? A gente não tem tem especialistas nesse sentido, assim, tão bem estabelecidos quanto em outras escolas do audiovisual. E o fato de você pegar um clássico da ficção científica dos gibis e já imediatamente tornar um sucesso audiovisual extremamente bem feito na forma como foi adaptado, é para se celebrar. Mas a gente vai discutir a série mais pra frente. Como o Daniel falou, sobre a HQ. Sobre a HQ, gente, porque eu acho que é interessante a gente manter em mente que, assim, o título da HQ é O Eternauta, né? Apesar do artigo no singular, O Eternauta, em tese ele se refere... Em tese não, né? Ele se refere ao protagonista da série, o Juan Salvo, que é para ser o herói da história. Por que eu tô colocando isso dentro de um questionamento, dentro de um contexto? Porque, como o Daniel bem apontou, o Eternauta ele é uma história de fundamentos anti-imperialistas. Osterheld, quando ele pensa o seu herói, ele pensa de uma forma que se opõe à lógica do heroísmo estadunidense, à lógica do heroísmo do pistoleiro solitário, do homem que faz tudo com as próprias mãos, aquela coisa que é bem típica da figura do herói estadunidense. Porque o Eternauta não se trata apenas de Juan Salvo, o herói. Porque o Osterheld, ele tem para si que o verdadeiro heroísmo, as verdadeiras ações benéficas para a sociedade, elas não conseguem nascer da iniciativa ou do esforço de um homem sozinho lutando contra o mundo, porque isso não existe. Não existe um homem solitário à deriva resolvendo todos os problemas do mundo que, né, de novo resgatando um pouco do preâmbulo que a gente fez sobre a história, tem muito a ver com essa lógica neoliberal que impera na filosofia estadunidense, né, o self-made man. Isso vale tanto pro empreendedor quanto para os super-heróis. E o Osterheld, ele se opunha diretamente a isso. Especialmente porque ele entendia que quando você tem pessoas que celebram as suas próprias figuras ou que têm as suas figuras
celebradas e destacadas como alguém melhor e distinto do que o resto, normalmente essas pessoas se embebedam do poder e é aí que as coisas começam a dar errado. Então, o Eternauta, ele não é uma história que se trata só do seu protagonista, o Juan Salvo, embora seja ele o homem debaixo no caso do gibi, da roupa de mergulho adaptada, mas também é uma história que se trata sobre a maneira como homens comuns têm que se unir com as habilidades, as poucas habilidades específicas que eles têm, de jogar truco, né, por exemplo, das suas habilidades comuns e a sua iniciativa para sobreviver em um mundo que é incompreensível e completamente hostil a eles. Então, quando a gente fala do herói do Osterheld, esse herói no singular, ele não existe. O herói do Osterheld, ele é um herói coletivo, ele é um herói grupal. Não necessariamente no sentido de um socialismo ou um viés ideológico específico, mas, assim, fazendo uma analogia que talvez pareça meio boba, mas que é uma referência que eu sei que todo mundo tem, me lembra, de certa forma, uma certa abordagem de Tolkien, dos seus heróis, dos hobbits, quando ele fala sobre criaturas pequenas em um mundo muito maior do que eles, que acabam sendo justamente o mecanismo de resistência para um mal que é incompreensível e muito maior. É a exegese do homem comum, é a exegese do trabalhador, a exegese do sujeito que, quando chega a um determinado limite que o mundo se impõe a ele, no caso aqui a gente tem, né, um evento cósmico incompreensível, uma invasão alienígena com armas e seres que são puro pesadelo para as pessoas, esses homens comuns, os que sobrevivem, são eles que vão se unir e desentraçar uma linha no chão e dizer: não, é aqui que isso para, é aqui que nós vamos resistir, é aqui que nós vamos sobreviver. Então, assim, quando a gente fala do Eternauta, a gente não fala somente do Juan Salvo, a gente fala dos amigos dele, né? No caso, o Favali, o Lucas, tinha um terceiro cara, eu vivo esquecendo o nome dele. O Polski, que morre no começo. Polski, isso, o Polski. Desculpa, tá, gente, faz um tempo que eu li a HQ. Mas enfim, ele tem essas pessoas à volta dele e outras que vão se aglomerando, e é na coletividade que surge a resistência. Então, assim, o Daniel bem falou, né, que no primeiro volume do Eternauta, essa coisa, não vou dizer panfletária, mas politicamente explícita do Osterheld, ela não tá tão bem definida, porque no primeiro volume do Eternauta parece que ele está mais interessado em estabelecer que existe valor no homem comum, que você não precisa ser o super-homem para ser um herói. E aí, posteriormente, no segundo volume, e mais no remake do Breccia também, a gente vai ter mais essa questão política explícita, porque o momento exigia isso, né? Inclusive por isso eu fiz questão de, na minha primeira fala, deixar claro que ainda não dá para bater o martelo sobre a versão audiovisual, se ela tem ou não a ver com o Méliès, porque eu não gostaria, pelo menos como leitor do gibi, que essa interpretação ela fosse feita de forma leviana, porque isso é o trabalho da vida de um dos grandes artistas da história dos quadrinhos, não só da América do Sul e do mundo, e que inclusive deu a sua vida para se opor a um regime nefasto, né? Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado de não comparar qualquer maluco com a monstruosidade que foi a ditadura, né? Não que eu esteja tentando aliviar pro lado daquele doido que fala com cachorro, mas enfim, é o meu ponto. E, ademais, sobre a HQ, o que é interessante sobre ela é que ela, para mim, pelo menos, ela é um marco
na estética das HQs argentinas, que ajuda um pouco a distinguir, a você separar de vez aquela influência tão pesada do gibi europeu sobre a escola argentina. Que, assim, a gente sabe que existe uma conexão muito aproximada entre a arte de quadrinhos europeia e a arte de quadrinhos argentina. E, às vezes, essas influências até elas se misturam até pelas referências dos próprios autores, né? Por exemplo, você vai falar do Hugo Pratt. Cara, é muito difícil você não falar dele como um autor, assim, de influências mais amplas do que um passaporte só, né? Mas no caso do Eternauta, é um gibi, assim, e não à toa ele acaba sendo não cooptado, mas assim, abraçado como um símbolo da cultura argentina, justamente porque também esteticamente ele é um estudo de caso a entender o que passa a ser o gibi argentino, né? Lembrando que aqui a gente está falando de uma obra que originalmente foi publicada em 1957, ou seja, lá vão quase 70 anos, né, da publicação original do Eternauta. E óbvio que desde então muita coisa mudou, os quadrinhos argentinos não que eles assim tenham perdido qualidade e tal, mas o cenário dos quadrinhos como um todo já não é mais tão pujante quanto foi um dia. E o Eternauta acaba sendo também assim um ícone máximo. Eu ia usar uma expressão assim que eu sei que causa pânico puro em alguns historiadores e historiógrafos dos quadrinhos, amigos nossos, mas que é um ícone máximo, um símbolo maior de uma era de ouro, eles infartando daqui, de uma era de ouro dos quadrinhos argentinos, tá? Só para deixar absolutamente claro, é lógico que eu não tô dizendo dessa era de ouro como um marco academicamente falando, mas só um argumento, só uma pequena hipérbole para vocês. Justamente esse peso aí do Eternauta, né, que a gente tem que falar aqui. Oportunamente, a gente não podia deixar de citar isso, né? Oportunamente foi relançada pelo Pipoca e Nanquim aqui o primeiro Eternauta, né, o original, numa edição que está muito bacana, inclusive você falou de amigos historiadores, né, com o prefácio do nosso amigo Rafael Machado Costa do Ilha Kaiju, muito elucidativo, inclusive, muito legal, muito necessário também para contextualizar. E pegando essa edição e relendo, tá, obviamente que é uma das HQs que justifica, né, esse tratamento de luxo, né, que muitas vezes é criticado pelo público em geral, que, sei lá, né, eles acham que é exagero, né, colocar certas obras com tal embalagem, mas o Eternauta merece, né, até pelo seu formato, né, ele não é um quadrinho para ler no metrô. Né? Ele é um tantinho complicado. Em qualquer tipo de encadernação que você coloque aquilo, vai ser difícil de você ler fora de casa, né? Isso é um fato. O formato físico dele não privilegia também. Exatamente. Então, beleza. Então aqui, normal que venha em capa dura, que venha com um efeito lá do visor na capa, que eu achei muito bacana também. Mas ela é uma HQ, cara, que assim, a gente não pode só ficar rasgando a seda em relação ao seu conteúdo, ao seu entorno, né, sem falar da sua competência artística. Relê-la agora, né, numa edição decente, que é que eu tinha lido antes, eu tinha pego na biblioteca, muitos anos atrás, aquela da Martins Fontes, né? E, cara, aquilo tava horrível. Tinha uns traços ali grotescos na impressão. Infelizmente, é só a que eu tenho. Essa do Pipoca e Nanquim fizeram uma restauração assim fantástica. E claro, vamos lá, mas a história é bacana, a história se sustenta em termos narrativos. Nossa, se sustenta demais, cara. Apesar daquela cara, né, de coisa seriada de antigamente, né? Às vezes até uma página que podia sair num suplemento dominical de jornal. Ela tem um fator de engajamento que eu acho
lindo, maravilhoso, sabe? Dá gosto de você ler. Ela tem uma progressão assim muito muito bacana. A forma que encerra um pedaço e vai para o outro, eu acho que é muito orgânico e continua funcionando super bem até hoje. E é curioso, cara, quando a gente fala da importância disso aqui para a contemporaneidade, né? Não só mais de quem curte quadrinhos, né? Mas de um público maior que vai descobri-la graças à série. Começou a me passar pela cabeça, cara, o porquê que a Argentina não virou um polo de festival de quadrinhos como a França é em Angoulême, por exemplo, né? Já que lá você tem Spirou, Asterix e Tintin por todo lado em Angoulême, cara, você podia fazer um festival de quadrinhos na Argentina chamado Eternauta, né? Tamanha a força dessa figura aí pros quadrinhos argentinos, na minha opinião. Eu concordo contigo e acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei. Aqui na América do Sul, mesmo na Argentina, que é um polo gigantesco, que é o nosso grande expoente de quadrinhos na América do Sul, mesmo assim já não é mais um cenário tão pujante quanto antes. Eu acho que, inclusive, a série ela serve um pouco como... não como resgate, porque o Eternauta não é uma coisa que em algum momento tenha se perdido para ser resgatada. Mas assim, eu acho que é bom para trazer à tona que essa escola de quadrinhos ela existe e ela merece ser mais celebrada, entendeu? Talvez até como um, sei lá, pontapé inicial para isso que você falou, uns festivais temáticos, coisa parecida, porque é uma coisa assim que aos poucos vai se esquecendo, porque os quadrinhos aqui na América do Sul, quer queira, quer não, eles não são uma mídia como mídia estabelecida, né, cara? É aquela velha conversa que a gente sempre tem, e mesmo na Argentina as coisas já não são mais como um dia foram, né? E mesmo assim, mesmo no seu auge, nunca chegou próximo do que foi dos grandes centros. Sempre foi um mercado mais limitado, mas hoje é uma coisa assim, deu uma boa amainada. Acho que a série vem um bom momento, inclusive também para isso. Mas o fato, cara, é que o que eu destaco é que assim, ó, eu acho que para os quadrinhos em geral, acho que os quadrinhos ao redor do mundo, exceto talvez no Japão, eles estejam precisando de alguma coisa, né? Então falar que as coisas amainaram na Argentina é meio que reduzir um pouco a crise, né, que a gente está vendo só para a Argentina, mas na verdade essa crise é um tanto mundial, né? Não, concordo completamente. Assim, existem lugares onde ainda se consome muito gibi. A França, talvez a Bélgica, o Japão com certeza. No geral, na Ásia, você tem outros formatos de webcomic, principalmente, que são muito populares, mas sim, é um fato, né? Gibi hoje é uma mídia que está sendo deixada para trás, e eu acho que o que acontece na Argentina é parte de um todo maior, mas assim, como um dia foram o grande expoente, afeta mais a eles do que a nós, né? É isso que eu quero dizer. Bom, mas a gente só fez esses comentários aqui rapidinho, foi quase um desvio, né, para expressar um desgosto em relação à situação dos gibis no geral, né? Mas a gente tem que voltar pro Eternauta, né? E voltando pro Eternauta, cara, nessa releitura, uma coisa que me chamou a atenção, né? Que não tem... que é justamente essa força... guarda a palavra força, hein? Essa força que certas obras têm, que elas foram escritas num contexto específico, mas elas conseguem se abrir pra gente relacionar isso com o nosso entorno também. E uma das coisas que me chamou a atenção é que, tudo bem, nós falamos que a questão antiditatorial em O Eternauta, ela ganha força, tá? Depois, a partir do remake e do volume 2. Porém, obviamente, sendo o primeiro Eternauta feito no momento em que o Perón já havia sido deposto, né, já teve um mini golpe ali, que ironicamente é chamado de Revolução Libertadora, né, e é o sonho dos milicos daqui, né, chamar o golpe de 64 de revolução, né. Sim. Mas o que acontece, né? Vamos pegar a história do Eternauta e relacionar com outro caso nosso aqui, que é
a renúncia do Jânio, né, aonde João Goulart assume. E posteriormente a gente tem o golpe em 64, né? Não sei se você lembra ou tá ligado nisso, né? Durante muito tempo, e isso é uma coisa que colaram na boca do Jânio Quadros, mas não é exatamente o que ele disse, tá? Só que pegou, né? Falar que... Porque Jânio Quadros teria dito que renunciou por conta da ação de forças ocultas aqui no nosso país, né? E na verdade... ele mesmo não disse isso, né? Isso virou um efeito Mandela e através das décadas que essa frase ela foi utilizada numa transmissão do Repórter Esso, né? E ficou muito popular, né? Falando dessa questão das forças ocultas, né? Mas aí, quando a gente pensa nessas forças ocultas, é interessante observar que no Eternauta a gente não vê, de fato, o verdadeiro inimigo, né? Então, esse termo forças ocultas, ele parece estranhamente adequado para a nossa situação. É claro que para a situação deles lá também, porque é aquilo que a gente fala. A gente não sabe o que o Osterheld... A gente não estava na cabeça do Osterheld quando ele terminou essa história, ou quando ele estava escrevendo ao longo da escrita dessa história, né? Se ele estava pensando de fato mais nessa questão, ou se ele estava justamente no lance do coletivismo. Então a gente não sabe, né? Mas a impressão que a gente tem é justamente essa, né? Que a questão ditatorial ela era menor do que ela se tornaria depois. Por outro lado, né, o fato do verdadeiro inimigo não aparecer na história, né? E mais ainda, né? Bom, agora a gente pode, acho que, desfiar um pouco mais o rosário da história aqui para quem nos ouve, né? O bacana, cara, é que mesmo para a época, talvez parecesse uma aventura, no começo parecesse uma aventura fantástica, genérica de sobrevivência, né? E inclusive o que se tornaria clichê depois, tanto nos quadrinhos quanto no audiovisual, que é a suspensão do contrato social, sabe? Você vai encontrar um grupo que sabe que vive de acordo com as suas próprias leis e não tá nem aí, se precisar tomar à força as coisas dos outros, e não é isso que acontece, né? Isso até se delineia no começo da história, né? Porque eles estão realmente com medo, né, do que vai acontecer. Algumas pessoas se ferram por conta de outras mal intencionadas, porém a sensação que você tem, pelo menos a que eu tive quando eu li a primeira vez, até pelo fato de já ter essa questão do filme de zumbi forte na minha cabeça, que quando aparece o exército, no caso, o exército formado pelas pessoas que sobraram, aparece o menino Pablo de volta, que tinha sumido, tal. Você olha e fala, puta, esses caras estão mentindo. Não é possível que eles vão levar todo mundo aí, não vai acontecer nada, eles não têm nenhuma agenda secreta, né? E na verdade eles não tinham, né? Na verdade estava todo mundo de fato focado em derrotar o invasor. E é muito interessante a gente olhar por essa ótica, porque uma história feita tanto tempo atrás, ela ainda tem esse poder para quem lê pela primeira vez, de surpreender justamente por isso. Porque o clichê tornou-se a questão mais robesiana e não sei lá, a solidariedade inerente ao ser humano. E que a gente um pouco consegue ver até na própria produção da série, cara. Não sei se você teve a oportunidade de ver o mini making off ali no final, depois do último episódio. Cara, é comovente. Assim, é claro, tudo bem, tem o poder da edição, tem o poder do marketing, eu sei de tudo isso. Mas não deixa de dar um certo ânimo de você ver a galera, sei lá, se juntando para fazer uma produção que não deve nada para alguma feita nos Estados Unidos, para alguma hollywoodiana, nem nada, né? É um pós-apocalíptico / ficção científica feito aqui, e você vê o esforço das pessoas, você vê, sabe, ator segurando coisa para pintar ali, sabe? De uma forma ou de outra, essa solidariedade que a gente vê, claro que ela é trágica dentro da HQ, né? Não é que a solidariedade é trágica, né? A situação é trágica a ponto da solidariedade não ser bastante
para suplantar isso. Mas a gente vê esse espírito chegar metalinguisticamente na própria produção da série, cara. E sobre a questão do desastre, seja ele por uma questão de golpe de Estado ou não, eu acho que o próprio conceito de Eternauta, também não sei também se eu estou misturando as coisas, mas é porque esse assunto fervilha a minha cabeça de várias formas. Mas essa própria questão do Eternauta, que para quem não leu HQ, a história começa com o Eternauta Juan Salvo, né, que agora viaja por vários momentos da história, por isso justifica o nome, né? Então muita gente ficou até confusa porque a série não justifica seu nome de cara. E a HQ já abre assim. E o Osterheld é meio que um alter ego ali, né? Ele é um próprio personagem da história, embora ele não se nomeie, né? Existe um roteirista de quadrinhos que recebe a visita do Eternauta para ouvir toda essa história. E o fechamento, né? Já que a invasão vai acontecer em 63, o Eternauta foi aparecer em 59, né? Até mesmo, cara, vamos até reformular, né, a questão em cima da questão ditatorial. 58 foi o fim do minigolpe, né? Então 59 é meio que uma calmaria, o momento que eu não sei, né? A gente não tem como saber o quanto o cara tava ligado, pensando nisso na hora de elaborar a história, mas olhando por esse lado faz sentido. O Eternauta aparece em 59, que é um momento de calmaria. Mas quando ele termina a história, né? Quando o Juan Salvo do futuro tenta encontrar sua família, quais são as palavras do roteirista? Ele fala, caramba, será que eu recebi a visita do Eternauta para que eu contasse essa história pro mundo? E o fato do cara ter feito essa volta toda, não o roteirista, o Juan Salvo, é uma indicação da história que a gente está sempre falando, né? Que a história é cíclica, né? As coisas se repetem para o bem e para o mal. A gente está vendo isso, infelizmente, acontecer agora, né? Coisas que nós achávamos que havíamos superado, mas aparentemente não superamos. Então, aqui acho que a gente consegue desenvolver mais uma camadinha nessa história que acaba passando batido, e é um negócio que a adaptação, obviamente que ela não conseguiria levar, né? Esse é um daqueles casos que a gente fala, melhor deixar esse elemento da história aqui quieto, a gente faz outra coisa no audiovisual, porque se tentasse fazer ipsis literis, não ia ter o menor sentido. Eu acho que esse elemento em particular do alter ego, do Osterheld, que inclusive, né, maus leitores já usaram isso como um argumento para apontar que o Eternauta não passa de uma ego trip política do autor, que assim, eu acho uma das leituras mais mesquinhas e hediondas que você pode fazer de uma obra dessa, mas enfim, deixo aqui a minha crítica a esses acéfalos. É o que a gente falou lá no início, a gente vai jogar isso depois quando a gente for analisar a série. Eu acho que o Bruno Stanharo, ele fez algumas escolhas muito, muito boas para adaptar o gibi para sua versão audiovisual, não só eliminando alguns elementos, como por exemplo esse meio metalinguístico que não faz tanto sentido você levar para o audiovisual, mas também umas questões de contextualização histórica, porque ambas as edições do Eternauta, elas têm realmente assim, o seu tom determinado um pouco pelo momento histórico. E só que o fato de que esse tom ele se altera, isso para mim não é significado de um remendo narrativo, como se poderia acreditar, do tipo, não, agora eu preciso atualizar essa história porque aquela primeira já não faz mais sentido para esse momento. Não, eu penso exatamente o inverso. Eu acho que o contexto, a metáfora, a alegoria do Eternauta, ela é tão poderosa que ela se encaixa e ela é maleável o bastante para poder se adaptar às necessidades de cada tempo em que ela surge. A primeira versão, que começa em 57, realmente tem esse contexto do minigolpe que você falou e tudo mais, mas eu vejo no primeiro Eternauta uma contextualização muito mais abrangente. Eu acho que existe ali um resquício de crítica àquele modelo fascista que desencadeou a Segunda Guerra, a outros elementos
totalitários que agora se via já encaminhados na Guerra Fria, seja o culto à figura dos partidos comunistas soviéticos ou o culto à figura do self-made man americano. O Osterheld, ele era um revolucionário, mas assim, ele era um revolucionário que se preocupava com o povo. As preocupações, as afiliações políticas dele eram menos importantes do que a bússola moral dele. Acho que isso é importante dizer sobre o autor. Então, na primeira versão, que é publicada entre 57 e 59, a gente vê um autor mais preocupado em questionar, em atacar um espectro político que ele é mais abrangente do que o que viria a ser posteriormente na versão que foi publicada entre 76 e 78. Porque aí sim, eu acho que você até usou um argumento interessante, você lembrou a coisa da questão da ditadura no Brasil, mas para pensar, era uma coisa que naquele momento se espalhava pela América do Sul. Em 76 foi na própria Argentina, em 76 é o ano em que o Videla sobe ao poder. Uhum. Em 73 o Pinochet tinha subido ao poder no Chile. Aqui, nos anos 70 no Brasil, a gente estava vivendo o que, né, eu não gosto muito dessa expressão, porque para mim a ditadura é uma bosta por completo, mas é aquele período que a galera destaca como seria o período duro, né, o período rígido da ditadura no Brasil, em que mais gente foi perseguida e mais gente morreu. Então, assim, se você para observar o contexto do momento em que o segundo Eternauta ele é publicado, e a maneira como ele mais explicitamente ataca a questão antiditatorial, ela é menos abrangente e mais explícita do que a primeira versão. Você percebe que o Osterheld estava sim se posicionando, ele estava argumentando diretamente aquele momento político que ascendeu e que ele tanto temia. Então, assim, é o momento em que ele tem que se posicionar e os personagens dele falam por ele. Então, assim, quando você fala dessa questão da questão cíclica da história, né, do eterno retorno nietzschiano, eu acho que tem fundamento sim, e eu acho que tem fundamento não só nas adaptações para os quadrinhos, mas eu acho que é justamente esse o valor de a gente ter um Eternauta agora, e que me deixa assim muito na expectativa de como vão ser as próximas temporadas, porque enfim, a gente vai discutir a série mais pra frente, mas assim, falando do gibi, essa primeira etapa da neve tóxica, de você entender o que está acontecendo, ela não diz tanto assim, né? O que a gente precisa entender sobre o Eternauta do gibi, e a gente vai distinguir isso depois falando sobre o Eternauta sério, é que assim, o Eternauta do gibi, ele mostra uma Buenos Aires idealizada, tá? E ali você tem o Juan, ele leva o Juan Salvo, né? Ele tem uma vida pacífica, aquela coisinha quase meio suburbana, idealizada, tudo mais. E aí de repente um ataque de uma força militarizada, organizada, manda tudo isso pro caralho, entendeu? E assim, essa história, ela vai progredindo, e o que a gente vai entendendo dela, já que o Daniel liberou o spoiler, é que assim, quando com muito esforço, esse grupo de amigos que eu mencionei, que eu falei, né, que o herói do Osterheld, ele não é só o Juan Salvo, ele é um herói coletivo, ele é um grupo de amigos, um grupo de pessoas se opondo a esse processo. Quando esse grupo ele consegue obter um mínimo de uma vitória contra essas forças opressoras, você percebe que aqueles soldados contra os quais eles estão lutando, eles nem compreendem muito bem a motivação daquela própria violência. E isso é muito importante de entender, por quê? Porque no gibi, Edios, né, que são os grandes vilões da história, eles nunca aparecem. Os mentores intelectuais do mal do Eternauta nunca aparecem, porque o verdadeiro inimigo, ele manipula tudo à distância, ele tá confortável no cantinho dele, só esperando pelos espólios da guerra que ele organizou, mas da qual ele não participa diretamente. E isso tem completamente a ver
se você parar para pensar, com a maneira como essas ditaduras elas se organizam. Elas funcionam através de uma opressão ideológica totalitária, em que os seus idealizadores eles nunca estão nas frentes de batalha. Eles nunca vão diretamente para... Na verdade, não dá nem para chamar de uma guerra propriamente dita, né? Porque não são duas forças se opondo uma à outra. É uma força opressora e os oprimidos tentando resistir. E o fato de que esse é um processo que acontece continuamente, ele se refigura, faz com que a potência do Eternauta ela seja assim, indefinida. Porque você sempre pode voltar a isso em diversos formatos diferentes. Essas ditaduras que assolaram a América do Sul, elas desapareceram, mas o que é um Bolsonaro se não um restolho maldito da nossa ditadura? O que é um Milei se não uma refiguração da tentativa da direita sul-americana de importar dos Estados Unidos aquilo que a ideologia deles tem de pior, que é um negócio que também definiu o nosso continente durante o século XX. Então, assim, eu acho interessante que a gente esteja redescobrindo o Eternauta agora, porque o Eternauta não é só uma história. O Eternauta, ele é um conceito proposto pelo Osterheld, que trata não só sobre política, mas também sobre história. Eu acho muito legal que você pontuou isso, Dani, essa questão cíclica da história, porque eu acho isso tão importante quanto você debater a questão do espectro ideológico e político. É uma maneira do Osterheld dizer que nós precisamos contar continuamente essas histórias para nós mesmos, e aí eu acho que no gibi, essa alegoria do Eternauta voltar para falar com o alter ego do Osterheld é muito interessante, porque ela se refere justamente a isso, a essa necessidade que a gente tem de recontar essas histórias para nós mesmos, para que o significado delas não se perca. Isso aqui é um clichê, né? Puta clichêzaço, virou até frase de tatuagem de esquerda cirandeira, mas assim, quando você não aprende a história, você está fadado a repeti-la. E isso é verdade, por mais clichê que seja, isso é verdade. Só que às vezes você simplesmente renarrar a história não é o bastante. E esse é o poder da ficção científica. Através da metáfora, da alegoria, você estimula a reflexão de uma forma que você simplesmente só narrar os eventos conforme eles aconteceram, não basta. Porque não é como se a gente tivesse esquecido a nossa própria história, não é como se a gente não soubesse o que aconteceu na ditadura militar do Brasil nos anos 60, 70, começo dos 80. A gente sabe. Só que, infelizmente, a gente está vivendo um momento da história em que o distanciamento e os recursos tecnológicos que existem hoje, e essa questão do recurso tecnológico eu não coloco aqui só a Vera, mas tem muito a ver com a maneira como os próprios eles controlam as pessoas na história do Eternauta. Esses recursos tecnológicos, eles são assim, determinantes para que a história ela seja revista no sentido negativo e ela perca a sua potência de alerta. Então você refigura a sua história, você fala: a ditadura militar no Brasil não foi tão ruim assim, veja o que o peronismo fez com a Argentina para o Milei ter que vir aqui salvar todos agora com a sua filosofia neoliberal. Então assim, a guerra da narrativa ela é tão importante quanto a guerra que é travada nas ruas. E é isso que o Eternauta diz para nós. Quando o Juan ele tá lá perambulando pelo seu mundo, quando ele tá lá investigando aquelas máquinas bizonhas dos alienígenas, etc, etc, ele tá falando para nós sobre a necessidade de você resistir no campo. Mas quando ele se propõe, quando ele se determina a voltar e recontar a sua história, quando ele decide travar a sua guerra também no âmbito narrativo, é o Osterheld dizendo para nós: não basta você simplesmente replicar a história. Nós precisamos encontrar maneiras de fazer com que o seu significado perdure e permaneça tão impactante quanto ele sempre foi. Tão interessante quanto é o fato de que, para quem eventualmente não tenha lido a HQ, a gente falando aqui parece que é um negócio assim super nós contra eles, e até
mas não de uma forma maniqueísta, porque aquilo que parece ser o verdadeiro inimigo, em determinado momento, quando chega-se perto daquilo, você vê que aquilo também é uma vítima, né? Daquelas forças ocultas que a gente já citou aqui. E muita sabedoria do cara escolher não revelar esses inimigos, né? E ainda por cima colocar momentos... os caras da como é que fala? Os mãos que aparecem, né? Que a gente pensa, são malignos e tal, na hora que a gente... Que nós vamos conhecê-los junto com os outros personagens, a gente saca que eles são joguetes também na mão desse grande inimigo. Aquilo que se insinuava como uma simples história de bem contra o mal, ela consegue ir muito além. Ainda que esse mal é o mal mesmo, né? Não é que ele tá tentando passar um pano para, sei lá, pro verdadeiro inimigo da história. Não é isso. Né? Mas existe essa questão de haver um certo tipo de empatia para quem trabalha para esse inimigo de alguma forma, né? Porque afinal de contas esses caras que estão prestando serviço para esse inimigo, eles também não estão ali porque querem, né? E nisso acaba residindo também uma crítica à própria guerra, né? A insensatez da guerra é que em determinados momentos você não tem escolha. E então chega a ser contraditório, né? Você fazer um libelo contra a guerra em que os personagens principais estão em uma guerra, né? Precisam travar uma guerra. Mas é assim que as coisas funcionam. De qualquer forma, colocar esse elemento aqui faz muita diferença e confere mais alguns metros de profundidade para nossa obra, né? É que você tocou num ponto que eu acho interessante, assim, paralelamente ao Eternauta, eu estava assistindo Andor também, né? Até comentei contigo. E acho que nesse ponto tem uma coisa em que as histórias elas se entrecruzam e que me motivou até a escrever um textinho, que é justamente sobre a maneira como o totalitarismo e o fascismo, eles têm essa habilidade de burocratizar e de banalizar a violência, ao ponto em que as pessoas que agem como os braços do Estado, especialmente os braços violentos, né? É curioso porque na história do Eternauta, os mãos que a gente vê, né? No caso, as mãos direitas desses mãos são representadas com muito mais dedos, né? E, obviamente, isso tem a ver com a maneira como, né, o Osterheld propõe que a direita manipula com muito mais dedos as pessoas. E isso tem a ver com a maneira como esses regimes totalitários, eles cooptam as pessoas e fazem com que elas trabalhem para esse regime violento sem entender, ou ao menos sem lidar com essa coisa da violência de uma forma que é, assim, diretamente palpável, né? Eu sempre lembro do que para mim é um dos relatos mais, assim, brutais e pungentes do período da Segunda Guerra, que é aquele livro do Primo Levi, o É Isto um Homem, justamente porque o Levi, ele é um dos primeiros autores e um dos que fazem de maneira assim mais assombrosamente eficazes demonstrar para o leitor, demonstrar para as pessoas que aqueles monstros fascistas não são monstros, são pessoas. E aquelas pessoas, elas estão tão imersas naquele regime totalitário de violência que elas não percebem a violência. A violência, a brutalidade, ela é diluída debaixo de uma máquina burocrática tão complexa que elas não conseguem perceber a totalidade dessa máquina. Não à toa, os Edios, eles, não são vistos. É intencional. A pessoa que luta contra a máquina da opressão, ela nunca vê quem de fato controla essa máquina. A gente tem essa tendência, por exemplo, quando eu falei da questão das ditaduras na América do Sul, por exemplo, mas os próprios ditadores, os próprios presidentes, né, conforme eles mesmos se chamavam, eles não eram mais do que peças de ferro de uma organização que era maior do que eles próprios. Existe nisso até um sentido meio... No fascismo, assim,
a visão de sociedade de Durkheim, por exemplo, ela não é necessariamente uma visão completamente aplicável. Mas quando se trata, por exemplo, de uma sociedade fascista, ela se aplica até melhor. Por quê? Porque ele fala justamente de uma sociedade que paira perenemente sobre a existência dos indivíduos. Ela paira sobre nós como um conceito. E o fascismo, ele se organiza para operar dessa forma, para operar além do indivíduo, para que o indivíduo não só obedeça sim, de forma involuntária, mas de que ele sequer perceba as consequências das ações dele, até que essas ações sejam de fato tão absolutamente brutais que elas são incontornáveis. Então, assim, no Eternauta isso não é diferente. O Osterheld, ele entende isso também e ele demonstra isso na sua história também. Quando você fala, por exemplo, daqueles que, inclusive a palavra colaboradores é jogada na história em algum momento, fala, são colaboradores do inimigo? Por quê? Porque é a única maneira que você tem de tentar, assim, dar um rosto, de tentar materializar a oposição contra a qual você está lutando, porque senão você está lutando contra uma ideia, você está lutando contra uma abstração. E isso é muito pior do que qualquer outra coisa, porque você está lutando contra um inimigo que você não pode culpar. É mais ou menos como em diversos trechos desse livro, do É Isto um Homem, o Primo Levi, ele chega a fala assim, em diversos momentos, os guardas que cuidavam do campo de concentração, eles parecem de algumas formas até pessoas agradáveis. Porque são pessoas, são seres humanos, são criaturas de carne e osso, não são tipo monstros brutais, ridículos, sabe? Não é a pessoa que está na sua frente que vai operar a câmara de gás, entendeu? O momento da opressão, o momento da morte, o momento da violência, ele é indizível e indecifrável. E no Eternauta, a gente vê isso, eu acho, inclusive, né, a gente falou até pouco dessa coisa assim, mas eu acho que a coisa da neve tóxica, por exemplo, eu acho ela uma alegoria muito interessante, porque é lógico que na história em si, ela trabalha como arma. Ela existe como uma arma, mas sim, existe um conceito por trás da neve tóxica que para mim é muito interessante, que é o quê? É o fascismo, é essa força opressora trabalhando para tornar o ambiente em que você vive tão tóxico que você acaba morrendo dentro desse sistema sem que o próprio corpo fascista precise disparar uma bala contra você. E acho assim, eu tô pensando comigo agora, né, eu gaguejei porque me veio isso na cabeça, assim, é até mais triste você pensar na maneira como o Osterheld morreu, que foi sendo desaparecido pela ditadura, você pensar que um dos principais ícones da história dele é justamente uma arma que mata sem você ver, que mata sem você entender por quê, né? Uhum, sim. A mão na massa dessa parada aí são insetos, né, cara? Então eu acho que mais clara essa mensagem. E ou insetos ou gente descerebrada, né? Que já teve sua vontade dobrada e entregue a força, né, no caso aí, para esse inimigo, né, de alguma forma. Você levanta essa bola, eu acho muito simbólico, né? Você falou da coisa dos insetos, os cascarudos, né? Uhum. que são seres descerebrados, ou você tem a coisa das mãos, né? Que são as mãos direitas, que são aquelas coisas meio simbólicas, mas ao mesmo tempo tão explícitas. Você tem essas pessoas que são capturadas e alteradas, que são os homens robôs, né? Ou seja, pessoas que agem sem pensar. Uhum. Você tem aquelas criaturas gigantescas, os Gurbos, né? Que são monstros descerebrados e brutos, que claramente representam as forças armadas, né? Que representam tanques e equipamentos de guerra brutais. Então, assim, apesar do Eternauta ser uma alegoria, ser uma metáfora, a gente precisa dizer que, assim, não precisa ser muito esperto para sacar todas as coisas que ele vai propondo no caminho, né? Quer dizer, eu acho que ele é, de todas as obras de ficção científicas alegóricas que a gente tem por aí, acho que o Eternauta é uma das que menos exigem para você entender
o teor das metáforas e das alegorias. Né? Não sei não. Uma grande parte vai querer falar do Eternauta só tendo visto a série, né? Então, fico imaginando o que esse povo diria se lesse HQ, né? Então, por isso que eu falo assim sobre a série, fica muito a ver o que vai ser das próximas temporadas, né? Apesar de que, antes da gente começar a gravar, você me falou que tá previsto mais uma só, né? Isso. Assim, eu acho temerário, eu acho que deveria ter pelo menos mais umas duas, porque tem história para tratar. Mas, de qualquer forma, fica a ver como esse teor metafórico vai ser trabalhado na próxima temporada, porque, assim, eu não sei se a gente já vai começar a falar um pouco da série, mas essa primeira temporada, eu acho que ela é... Sim, se dá pra fazer alguma crítica a ela, eu acho que ela é muito permissiva aos espectadores que talvez não queiram perceber esse aspecto político dela. Essa é a nossa deixa pra gente, enfim, falar da série, né? Então a gente já vai cair de pau aí. E enfim, como o spoiler já estava rolando aqui, vai continuar rolando de novo aqui. Não precisa entrar sirene nem nada, já foi todo mundo avisado. Então vamos lá. Nós tivemos uma expectativas mistas, né? Algumas pessoas não estavam botando muita fé, até porque isso já estava anunciado há muito tempo, mas não tinha data de estreia. E aí, de repente, marcaram uma data e tal. Era uma incógnita, afinal de contas, os caras estão tentando fazer, ou melhor, fizeram um negócio que a América do Sul não tem tradição, a gente diz no audiovisual. É algo que demanda uma produção grande, demanda dinheiro e tudo mais. Então você pensa o quê? Porra, é a Netflix que tá fazendo, né? A Netflix, ela já estragou muita coisa, né? Sejamos justos, né? Tem coisas boas? Tem, mas a grande maioria é um moedor de criatividade estragando boas propriedades. O problema dos Três Corpos é um caso, né? Ali você tinha um puta de um livro, ali, uma puta de uma trilogia pra fazer um negócio da hora e caceta, né? No geral, o saldo da Netflix é pior do que melhor, né? Tanto é que virou até meme já, mas enfim. Mas o bom é que o Eternauta não caiu nessa vala, né? Foi a exceção feliz exceção que confirma a regra. Sim, a gente já deu spoiler da nossa opinião logo no começo. Mas o que acontece? A única coisa que a gente tinha a favor dessa produção era a presença do Darín, né? Que a gente sabe que não se rende às coisas somente por grana. É claro que isso também, às vezes o ator pode ser ludibriado para estar dentro de uma produção e tudo mais, né? Afinal de contas, o Christopher Reeve fez Superman 4, né? Então, nada. Não tinha nenhum exemplo pior pra dar, né? Não, mas é o clássico caso de que se promete alguma coisa. No caso do Superman 4, é um caso que se promete algo para um ator, né? E fala: não, aqui a gente vai deixar você fazer isso. Tem X, Y de benefícios aqui. Você ainda vai ganhar outro filme produzido pela casa e tal. E deu no que deu, né? Mas claro, a Netflix ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela não é uma Canon, né? Como no outro caso citado aqui. Então, falei, pô, vamos ver, né? Até porque a gente sabia desde o começo que não daria para fazer uma história ambientada em 1957. O mundo mudou, né? Tem tudo isso. O contexto mudou, entendeu? O Eternauta continua sendo um símbolo importante para quem gosta de quadrinhos dentro e fora da Argentina, mas não dá para você se manter absurdamente fiel ao material original. Essa é a verdade. Então eu falei, pô, vamos ver. E sabe o que é curioso, cara? A gente tá falando disso, a gente tá falando de não só da qualidade geral da série, mas do processo de adaptação, num momento em que chegou, quer dizer, do ano passado, mas chegou agora no streaming, né? Essa animação do Watchmen em 2 partes, né? Que são 2 longas. Que obviamente que ela se propõe a ser fudidamente, não tô falando que conseguiu, tá? Até porque eu nem vi ainda. Mas ela se propõe a ser fudidamente fiel à HQ. E o problema, aí a gente encontra obstáculos parecidos, na minha humilde opinião, que é o Watchmen, ele tem de novo a gente tava falando do Alan Moore, até no Eternauta, mas tudo bem.
Bem-vindo ao labor elétrico, tá? Demorou, mas chegou. Não, mas não tenho culpa que o bagulho estreou agora, mano. O universo sabota a gente pra gente falar do cara. Vai fazer o quê? Mas enfim, o problema é a carga metalinguística, né? Que existe no Eternauta numa escala muito menor. Né? Então o que acontece? Bom, você já imagina, tá, isso não vai entrar na série. Por outro lado, tem a questão que você precisa atualizá-la. Não dá pra, sei lá, julgar, vou fazer uma história de época. Também não faz sentido, cara. Tudo mudou ferradamente. E hoje você tem aspectos políticos que valem a pena serem discutidos, alegorizados e criticados numa obra audiovisual, né? Até porque a gente, o futuro, né, do Eternauta pra cá não transformou o mundo em Star Trek, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para criticar. Ok, dito isso, outra coisa. Coisas naturais de gibi que você passa por cima, passa um pano no gibi, né? Você entende que aquilo tudo bem, é uma concessão, vai embora, isso não atrapalha a história. Mas a gente sabe, né, que papel aceita tudo, então na vida real não dá para você aceitar que pessoas fazem aquelas roupas perfeitinhas para sair na neve com coisa que ela encontrou jogada em casa, né? Isso é um fato. Então, ou seja, a iconografia da série, isso já no trailer já ficava meio claro, tem que ser um negócio mais improvisado, um negócio mais sujo, sabe? É um pós-apocalipse, sim, é uma história de sobrevivência com fundo fantástico, mas é o Eternauta, xará. Então, fala, pô, um misto, né, de expectativas das mais variadas. Aí, a gente já deu spoiler que a gente curtiu, a gente gostou, tem muito potencial para ser desenvolvido numa segunda temporada, né, que ao que parece vai ser a última. E eu vou dizer que entre as adaptações, as liberdades dentro do material original, eu acho que funcionou super bem, mas essa conforme você mesmo já comentou aqui, Rafael, a gente precisa ver o que vai ser feito a partir de então. Como recorte da história do que aconteceu aqui e como aconteceu até aquele ponto, porque tá, começa a série, nós temos a neve, pessoas morrendo ali, até todo mundo entender o que aconteceu, até chegar numa resistência organizada, aonde nós temos o vislumbre só da mão direita dos mãos que ajudam os eles, né? A força maligna da história. E o último episódio também nos revela, para quem não leu HQ, obviamente, revela o porquê do título Eternauta. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, cara, é que o meu temor. Não dá pra falar que a gente consegue assistir essas coisas simplesmente levando e deixando para pensar depois, porque é muita coisa que passa pela cabeça. Então, primeiro e segundo episódios eu achei, tá, ok, legal, tem um ritmo bom, é uma produção enorme, é bacana, sabe? Os caras devastaram Buenos Aires, é uma coisa que você não vê todo dia no audiovisual. E no terceiro episódio já percebi um negócio que falei, pô, isso aqui tem um potencial enorme, cara. Que foi aonde a gente teve a informação que o Juan Salvo, vivido pelo Ricardo Darín, serviu nas Malvinas. Então ali delineou-se um conteúdo histórico / político interessantíssimo para essa série, né? Mas, de novo, fica a interrogação sobre o que virá depois. Eu gostei demais, tá? Eu fiquei emocionado, sem brincadeira, no último episódio. E esperemos para ver. Eu acredito que mais uma vez os hermanos fizeram história no audiovisual, mas beleza, segue daí, cara. Eu já meio que deixei claro que eu amei a série. Ah, uma coisa, não sei se você sabe, o cara que faz o Omar, que é um personagem que entrou meio de gaiato, que a gente... Não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, que falei, caramba, por que enfiaram esse personagem aí, né? E criaram um personagem do nada pra acompanhar essa galera, né? Não foi só ele, mas ele é o primeiro que aparece sobrando e chama a atenção de quem leu HQ, né? Tá ligado, né? O cunhado do cara.
O cunhado do Polsky. Sei. Então, não é Polsky, não é outro nome, né? Ele me lembrou muito o primo do urso, sabe? Mas enfim. Ah, pode crer. Então, esse cara é co-roteirista da série. Tá, entendi. O cara criou um papel pra ele, né? Olha aí a metalinguagem gritando de novo. Pode crer. Nossa, mas se no final das contas o Juan Salvo voltar pra contar a história pra esse cara, eu vou ficar muito chateado. Não, mas acabou. Como a gente já liberou spoiler, ele tomou uma facada. Duvido que ele vai sobreviver, né, cara? Tem isso, né? Agora, sobre a série, cara. Essa coisa de atualizar, eu achei muito correta, tá? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, primeiro que em termos de produção, para você reproduzir uma Buenos Aires do século passado, sabe, anos 50, é um trampo do cacete e não é um negócio, assim, completamente necessário, por tudo, inclusive, que a gente já mencionou. Aquilo que eu falei tanto sobre, sabe, é uma série que ela vai se ressignificando conforme os tempos exigem. Eu acho que é mais interessante que ela seja localizada, de fato, no nosso tempo, para que ela possa dialogar com as nossas urgências, assim, ela mantém a sua potência. O lance dele ser um veterano da Guerra das Malvinas, é interessante porque justifica o lance dele ser um bom atirador, né, todo aquele lance de, não é uma história como eu mencionei já diversas vezes, assim, não é aquela história típica do pistoleiro solitário contra o mundo, mas você também ter, tipo, um tio aleatório que de repente pega a sua carabina e sai dando balaço em todo mundo e não erra um, ia ser um negócio meio forçado. Então você tem a não ser que fosse na Turquia, né? Mas enfim, como é na Argentina, a única coisa que me pegou um pouco do lance da Guerra das Malvinas, que assim, eu quero saber como é que eles vão trabalhar isso, porque é aquela história, né, cara? Pra quem, como o Daniel brincou agora há pouco, pra quem dormia nas aulas de história, chamar a Guerra das Malvinas de guerra é tipo chamar uma punheta de trepada, entendeu? Porque é uma guerra que dura 2 meses, em que é essencialmente um lado apanhando federalmente do outro, não é bem uma guerra. Então, assim, é interessante por um lado, porque o Juan Salvo ele acaba sendo meio que um sobrevivente de uma surra épica que o seu país tomou, e justifica ele ser um cara, pô, com recursos, mas às vezes meio cuzão. Porque a gente tem um cara assim, eu acho interessante na série que... Aí tem também uma questão, eu tô me atropelando aqui, mas é porque estão me vindo memórias de assistir, assim, tem uma coisa que eu acho interessante na relação dele com o Favalli, porque são 2 amigos, mas imediatamente a partir do momento em que a bosta sai da privada, aquela coisa do macho vem à tona, e ao invés de se unir inicialmente, eles ficam se bicando. E isso acontece com todos os homens presentes ali naquele momento, naquela casa, quando a coisa toda começa a acontecer. Porque eu falei tanto dessa coisa do herói coletivo, né, que parece que, diante da adversidade, todo mundo se une imediatamente e vamos contra o inimigo. E eu acho que a série dá um tom muito interessante de desespero nesse cenário pós-apocalíptico, porque não é isso que a gente vê no início. A gente tem os homens se bicando, a gente tem as mulheres meio exasperadas tentando pôr panos quentes, então tem até uma questão de papéis de gênero que eu acho interessante dos autores dizendo, olha, essa coisa do homem virando herói diante da bosta acontecendo não é bem assim não é tão verossímil, né? Até porque toda a primeira etapa de ação do Juan Salvo, ela no fundo tem uma motivação que é bastante egoísta, porque ele só tá interessado em encontrar a filha dele, né? Sim. Vou entender o que tá acontecendo, vou lutar contra os vilões. Não, foda-se, eu quero encontrar minha filha, custe o que custar, o que inclusive rende aquela cena maravilhosa no prédio, né, que eu achei, assim, extremamente bem feita. Uhum. Rende um pouco, assim, uns momentos meio caricatos, aqueles momentos que você vê que ainda as produções sul-americanas ainda não têm alguns tiques de desenvolvimento de ação que o cinema estadunidense tem, né? Tem um momento, inclusive, meio hilário que eu me lembro Sabe aquele... Eu esqueci o nome dele, o tiozinho careca, que vira meio que o líder da galera do prédio. Ah, sim, sim.
tiozinho cuzão lá. Uhum. Tem um momento que eles estão trocando tiro, né? O Juan tá descendo as escadas correndo, eles estão trocando tiro. Aí tem uma hora que ele dá um tiro, o tiro pega numa coluna de um prédio, ela dá uma estilhaçada e pega no velho. Uhum. E, cara, o velho, ele tem um momento, assim, de atuação tão porno chanchada dos anos 70, sabe? Ele põe a mão na orelha, assim, exagerado, falando, ai, hijo de puta, ai, ai. E eu fiquei... ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas aqui. E em seguida, outro cara fala, essa orelha tá sangrando. Aí ele dá uma comida de... Então, assim, ainda tem algumas coisas, algumas arestas que podem ser aparadas. Mas, assim, em termos contextuais, eu acho que tudo foi bem trabalhado no sentido de existe uma progressão nos eventos que, apesar de eu, por exemplo, ter maratonado, né, os 6 episódios, eles vão te mantendo atento. Então, assim, a primeira aparição dos cascarudos é uma coisa que, te deixa já... Tem um peso, né, cara? Porque, assim, você não entende o que tá acontecendo. Porque de início é só, tipo, o que parece ser um apocalipse ambiental, de repente você tem insetos gigantes, e aí você tem aquelas esferas de fogo caindo, que aliás eu achei uma imagem lindíssima, né? Eu achei um cliffhanger muito bacana, quando você tem a cena do sino, né? Que você vê as bolas de fogo, o pessoal no sino da igreja, né? Você vê as bolas de fogo caindo do céu pela primeira vez. Eu achei aquilo ao mesmo tempo, tão visualmente bonito quanto sutil. Então, assim, foi um recurso interessante que eles usaram para mostrar para nós que esse tipo de coisa estranha tá acontecendo. Até o momento em que chega, né, nos últimos episódios, em que a gente já tem aquelas cenas do estádio, você tem aquela cena da cidade já tomada e tudo mais, que mostram, assim, eu concordo com você, um apuro na realização audiovisual, que volta aquilo que eu falei logo no início, né, cara? Eu acho que é uma conquista para a ficção científica sul-americana, porque embora o audiovisual argentino ele seja mais do que bem desenvolvido, o cinema argentino ele seja mais do que bem estabelecido, eu ainda acho que você fazer cinema, você fazer televisão de ficção científica, exige algumas habilidades que muita gente não tem, fora dos grandes centros, tipo os Estados Unidos, tipo o Japão, assim. A coisa de mexer com ficção científica não é uma coisa fácil, porque ela depende de você encontrar um limite entre o fantástico e a verossimilhança que é muito tênue. E eu acho que isso funcionou muito bem no Eternauta, sabe? Inclusive em termos de investimento financeiro, a figura dos cascarudos, a figura dos insetos, ela ficou muito bem produzida. Eu fiquei com receio, assim, quando esses elementos mais fantásticos fossem começar a aparecer, de ser aqueles efeitos especiais lá, tipo, mutantes Caminhos do Coração da Record, entendeu? Mas no final das contas acabou ficando extremamente bem produzido. E aí, de fato, você conta com a grande potência, né, do cinema argentino, que é ambientação e atuação. Tirando essa coisa do tiroteio, dessa situação do velho, que eu achei meio caricata, mas assim, é uma exceção que mostra que tem eu acho que tem mais a ver com a coisa de você filmar uma cena de ação do que com a capacidade de interpretação dos atores, porque eu acho que o casting foi excelente, eu acho que os atores eles dão muito conta, assim, de mostrar as diferentes maneiras como as pessoas reagem a uma situação tão limítrofe quanto essa. A cena da igreja, por exemplo, eu achei, assim, extremamente bem feita, porque ela é de uma tensão, cara, filha da putamente grande. Eu fiquei, tipo, agarrado no travesseiro enquanto ela acontecia, e até alguma coisa de fato acontecer, você vê que leva um tempo. Então, assim, tudo isso tem a ver com essa capacidade audiovisual. Então, eu acho que a série fez, pelo menos nessa primeira temporada, eu acho que a série fez todas as escolhas certas. Mas, aí eu já passo a bola pra você também, tem essa questão de a gente ter que ver o que vai vir daqui pra frente, porque conforme a gente pincelou aqui durante o programa, não sei se isso ficou claro, mas a gente repete, eu repito agora de novo, assim, esse primeiro arco que é adaptado é o arco mais abstrato, mais abrangente, é o que tem menos explicação
Não é que não tem coisa acontecendo, tem bastante coisa acontecendo. Mas você não tem explicação de nada. Os eventos eles vão simplesmente se sucedendo. Como até agora nada teve que ser explicado, como até agora a parte do Eternauta em si não aconteceu de fato, então eu interpreto que até agora foi a parte mais simples da história, que é tipo ambientar, é você se aclimatar com os personagens, se aclimatar com o cenário, e aí no último episódio, como o Daniel bem colocou, no último episódio é que a gente vai ter um vislumbre do que é realmente bizarro acontecendo. E aí a primeira temporada acaba. Então assim, o saldo da primeira temporada é muito positivo, mas ele é muito, eu achei ele ainda muito dependente de como os autores vão executar a conclusão, né? Então assim, a minha real avaliação da série eu vou deixar a posteriori para quando ela estiver completa, porque a primeira temporada foi muito boa, mas assim, ela é muito dependente do que vai vir. Tem a questão de que os mãos vão ter que aparecer na segunda temporada, né? E eu tenho medo que esses caras pareçam cosplay do gibi, né? Como a gente já viu, né, em várias adaptações por aí, o personagem, eles tentam... Eu não sei se é o caso aqui, porque os caras já se deram inúmeras liberdades, né? Liberdades bem-vindas, inclusive. Mas é uma coisa que realmente me preocupa, retratar um alienígena assim, de características tão marcantes e, de certa forma, até tão antiquadas para o nosso padrão. Quero ver como eles vão resolver isso. De toda forma, aqui não há dúvida que se eles conseguirem acertar essa segunda temporada, é um potencial de realmente fazer um negócio inesquecível, cara, que a gente vai ficar falando disso por décadas. Isso é o que eu espero, né? Eu vou ter fé porque, contra todas as expectativas, os caras conseguiram aqui, né? Tem alguns problemas, tá? Mas eles são minúsculos, tá? Eles não servem para dizer que eu não gostei da série. Eu amei o conjunto, tá? Mas também tenho que ser justo e falar que esse roteiro ele tem duas coisinhas que me desagradam um pouco. Uma é assim, o Omar ele rouba o carro, some no meio da cidade inteira, que você podia ter tomado 1000 caminhos, os caras vão se encontrar na mesma igreja, né? O cara já tá lá e é justamente a igreja onde os caras foram parar, né? Isso para mim foi, sabe, exigir muito da minha boa vontade. Eu falei, mas tudo bem. Só que nesse mesmo pico, cara, tem um cara que tava no barco lá das Malvinas junto com o Juan e ele consegue reconhecer o cara 40 anos depois, meu. Puta que pariu, né? Isso foi forçar ainda mais a amizade, né? Eu considero até esse detalhe ainda pior. Então foi um combo de conveniência, a fada da conveniência chacoalhando a varinha ali bastante, hein, cara? Agora, uma coisa eu te falo, isso me leva a pensar que se você tira esse maluquinho aí das Malvinas, cara, não precisava. Não precisava. A história ia rolar de qualquer forma. Você podia encontrar 1000 outras formas de falar do passado desse cara, né, do Juan. E, enfim, não precisava ter apelado para isso. Um negócio assim tão expositivo e uma coincidência tão, entre aspas, feliz, mas feliz pro roteirista, né, não pros personagens. Bom, isso passado, tá? E isso perdoado, o que eu vou falar, uma das coisas que não tem no gibi, mas aqui é mais uma liberdade bem-vinda que eu gostaria de observar, e até porque a HQ ela trabalha sempre com, tirando a parte em que existe um exército de resistência em que o Juan se afastou da esposa e da filha, né? É uma história de um grupo reduzido, tentando chegar num determinado lugar. Aqui não, aqui você tem interações entre grupos maiores durante os 6 episódios, né? E nesse contexto, uma das coisas que eu achei muito bacanas foi algo que até me lembrou o filme do Romero,
A gente falando de aventura de sobrevivência, contrato social e tudo mais, não tem como deixar de mencionar filme de zumbi. E aqui, não sei se eles estavam pensando no filme do Romero, mas eu lembrei do Despertar dos Mortos, cara, porque o abrigo dessas pessoas acabou sendo o shopping, né? E quando você coloca esse... Vão me xingar aí de novo, né, cara? Não tem jeito. A gente tenta... Mas assim, quando você pega esse símbolo do capitalismo para abrigar essas pessoas, onde elas estão tendo a sua calmaria merecida depois de tanta filha da putice, tanta morte que elas viram até então, o que acontece logo em seguida? Aquilo acaba caindo por terra, porque eles veem que eles não estão seguros ali. Porque chega aquele povo, começa a meter bala sem que eles saibam o que está acontecendo. A gente sabe, né? E depois a série vai revelar. Mas aí chega aquele massacre e tal, aí chega o exército, não, precisamos ir para não sei aonde, não sei o que lá. Ok. Cara, isso tem uma leitura muito bacana em relação ao conforto do consumismo, que leva, assim, diretamente ao Despertar dos Mortos, lá o Dawn of the Dead. E eu acho isso muito conveniente para se tratar numa série como essa, né? Acho completamente pertinente ao espírito do Eternauta, né, enquanto obra original. E chega no final, eu achei, assim, o último episódio eu achei muito legal mesmo, muito bem feito, muito, sabe, tenso no final das contas. E é aquele negócio que, sabe, quando termina, você fala, caramba, eu vou ter que esperar, nem sei se é 1 ano só, né? Vou ter que esperar pelo menos 1 ano para ver essa continuação, que pena. Mas é isso, né? O preço que a gente paga quando a gente acompanha um negócio tão foda quanto esse, né? Que tem condição de ser algo histórico para o audiovisual argentino e mundial. Vamos aguardar, né? Eu acho que o último episódio, ele justifica mais essa tua aproximação com a coisa dos filmes de zumbi. Até porque, né, cara, eu não acho essa alegoria completamente errada, porque todo filme de zumbi, ele parte do princípio de que você tem uma massa agressiva, destrutiva e alienada querendo literalmente te fagocitar, te comer, né? E todo regime opressivo funciona dessa mesma forma. Se você não é necessariamente oprimido e destruído por eles, você tem a opção de se juntar a eles, né? E eu acho que a coisa o último episódio, ele levanta mais essa bola. E a coisa do ícone capitalista, eu acho muito interessante porque, cara, é óbvio, sim, e eu não tenho medo de ser xingado nesse sentido, porque é uma leitura óbvia. Não existe imperialismo, não existe ditadura fascista sem uma associação direta com as forças do capital. Não. O fascismo corporativista do Mussolini levava esse nome por causa disso. Existe uma correlação direta. O fato de que eles primeiro encontram um abrigo num lugar como esse para depois descobrir que ele não é abrigo porra nenhuma, eu acho muito simbólico também. Não sei se é um exercício de superinterpretação aqui. Claro, né, que quando a gente pensa em um amplo lugar onde as pessoas vão para, tipo, ter recoitos empilhados, lógico, você pensa num shopping center. É a fantasia que o Romero deixou para nós, mas tem o seu sentido dentro do Eternauta. Então, assim, e de novo, é muito interessante que a série tenha sido atualizada para os nossos dias, para que esses elementos possam ser explorados. Sim. Esses ícones fazem parte desse processo de opressão que é o mesmo, porém modificado, atualizado que a gente vive hoje, né? É o que a gente está falando até agora. Dificilmente a gente vai ver hoje, por exemplo, um processo de desenvolvimento ditatorial como a gente viu nos anos 70, porque os recursos contra esse tipo de coisa já foram estabelecidos. Só que o que é o fascismo, se não uma ideologia que se refigura e se reapresenta nesses momentos de tensão histórica, e a gente precisa reinterpretá-lo, a gente precisa reconhecê-lo completamente tudo de novo, para que a gente possa descobrir
como lutar contra essa nova forma. É como um vírus, é como uma doença. O fascismo ele se refigura, parece que ele é diferente, mas na verdade é a mesma coisa, entendeu? E é exatamente por isso que ele exerce tanto apelo sobre muita gente, né? Eu vi um meme esses dias que falava justamente isso, né? É tipo a imagem de um fascista e um empreendedor, o empreendedor dizendo: filho, eu sou só você nos tempos mais fáceis, alguma coisa assim. E é verdade, as duas coisas estão completamente ligadas uma à outra, e eu acho que se o Osterheld tivesse vivo hoje e ele fosse fazer um terceiro volume do Eternauta, ele provavelmente abordaria alguma coisa assim, o que inclusive, voltando à questão do precisamos ver em como a série vai se desenvolver, coloca todo um peso sobre a interpretação que o Stanharo vai fazer sobre o Eternauta, porque é o que eu falei, esse primeiro arco de apresentação, ele conseguiu assim driblar bastante esse peso alegórico que a história tem. Mas a gente ainda tá por ver como é que ela vai ser adaptada. Então, assim, será que ele vai fugir disso e deixar tipo, só uma história de ficção científica distópica? Será que ele vai abordar a visão mais clássica, mais próxima do Osterheld? Será que ele vai fazer uma releitura dele? E, assim, de todos esses cenários, eu não consigo dizer qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o mais perigoso, qual que é o... Porque se você faz uma leitura, sabe, de uma ficção científica que é só distópica, e você esvazia ela daquela alegoria que o Osterheld propôs, você distancia a série da sua fonte e ela acaba se tornando uma coisa inócua. Se você faz uma adaptação quase que ipsis literis da mensagem do Osterheld, ela corre o risco de se tornar meio datada. Se você vai fazer uma releitura sua, você corre o risco de não ter a banca, né? Porque quem é Stanharo na fila do pão perto do Osterheld, entendeu? Será que o cara vai pegar uma obra consolidada de um autor amado e idolatrado por um monte de gente e colocar uma visão dele sobre o assunto? A primeira temporada de Eternauta ela é muito estimulante, ela é muito revigorante para o cenário do audiovisual da América do Sul. É uma ficção científica muito, muito sólida, mas eu terminei a série, apesar de ter gostado muito, eu terminei a série com essa sensação que eu não consigo deixar de lado. Eu preciso ver como vai ser a conclusão dela, como vai ser o desenvolvimento teórico dela, para afirmar completamente que ela é uma série do caralho, ou se ela vai ser uma investida que infelizmente vai ficar só no campo estético. Bom, é isso. Então fica aqui a nossa torcida para que a segunda temporada do Eternauta não demore para chegar, né? Embora provavelmente vai ser mais de um ano, né? Por causa do tamanho da produção. Mas, ok, que venha bem feita, que venha bem escrita. A gente torce muito e estaremos aqui para comentá-la também. Mas se a gente morrer, se acontecer uma invasão alienígena amanhã, a gente já tá feliz com aquilo que a gente recebeu, né? Pelo menos viver com a expectativa de algo bom, né? A partir de um bom começo, já é mais do que muitas pessoas podem aspirar. Então, é isso aí. Vamos ver o que vem por aí. E esperamos que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários sobre a HQ. Se você quiser falar alguma coisa sobre ela ou sobre a série, mandar suas opiniões, tá aqui a caixinha de comentários do Spotify. Pode comentar no vídeo do YouTube, onde a gente replica esse conteúdo. Você pode mandar um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E a gente se despede. A luta continua. Daniel Fontana, Rafael Ranieri. Voltamos em 30 anos para falar sobre a próxima ascensão do fascismo. A gente pode terminar citando Engenheiros do Havaí. Fascismo fascinante deixa a gente ignorante e fascinada. Eu amo Engenheiros do Havaí e eu agradeço você por isso. Boa.